pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Maia, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Musicando-se para mais um encontro maravilhoso para a gente bater um papo sobre música de qualidade, para a gente falar sobre a origem das letras, a explicação das letras, o que é que aquele artista que você sempre amou, que você tanto idolatra, quer dizer com aquela letra que você já ficou batendo cabeça, beleza? Pois hoje nós vamos falar do clássico O Tempo Não Para, tão magistralmente interpretado pelo grande Cazuza. Pois é, Agenor de Miranda Araújo Neto nasceu dia 4 de abril de 58, ganhando o apelido de Cazuza ainda durante a infância. Fã dos grandes artistas populares brasileiros e apaixonado pelo rock americano, Cazuza descobriu na música a sua grande paixão. Ao mesmo tempo que escrevia poesia, levava um estilo de vida boêmio, aquela coisa bem vida louca, vida né? Alcançou a fama com a banda Barão Vermelho, fundada em 1981, da qual era vocalista e também letrista, um grande letrista, diga-se de passagem. 4 anos depois, sai da banda para seguir uma carreira solo, e seu primeiro álbum solo, Exagerado, vai sair no ano de 1985. Em 1987, descobre que tem HIV e é internado. Grava O Tempo Não Para, já consciente da sua doença, e talvez motivado por ela, pensando na brevidade da vida e na urgência de viver. Em 1989, assume que é soro positivo e fala publicamente sobre a sua doença, ajudando o público brasileiro a desmistificá-la. Faz aparições públicas mesmo quando sua saúde já está muito debilitada, se tornando um exemplo de força e resiliência. Cazuza morreu aos 32 anos, olha aí, tão jovem, né? No dia 7 de julho de 1990, devido a complicações de saúde causadas pela AIDS, deixando um vasto legado artístico. Cazuza entrou para a história da música e da sociedade brasileira como embaixador de um pensamento progressista e uma das figuras mais marcantes de sua geração. Vamos falar de música? Vamos falar de O Tempo Não Para. O Tempo Não Para parece ser um desabafo, um grito de revolta de um sujeito que, como se falasse sozinho, se dirige a uma sociedade que o rejeita, expondo a sua hipocrisia, se mostrando pronto para a luta e se mostrando também convencido de que um dia as coisas vão mudar, porque ele diz, ó, disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora é cheia de mágoas. Olha aí que dor, que desabafo em primeira pessoa, função emotiva, latejando aí nesse eu lírico tão revoltado, né? Você vê que a primeira estrofe, ela começa com uma imagem de raiva e de violência, um tiro. Disparar contra o sol é um ato de pura revolta, pois é inútil, algo que não tem propósito. O sujeito, ele reconhece a sua própria força e afirma que é por acaso, ou seja, ele é aleatório, ele é randômico, ele não é movido pela razão ou pela lógica. Dispara sua metralhadora cheia de mágoas. Sua arma para enfrentar o mundo é a tristeza. E suas dores, né, os seus sofrimentos, os sofrimentos que passou, a dor que carrega nos seus ombros como um titã magoado por tanta dor. Na próxima estrofe, ele diz: Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Aqui, Cazuza se descreve como um cara e em seguida como mais um cara. E acaba nos transmitindo a ideia de que é só um homem, alguém banal sem nada de notável. E apesar de se mostrar como apenas mais um indivíduo cansado de correr na direção contrária, uma pessoa que vive fora das normas socialmente impostas, né, ele mostra que isso vai resultar no inevitável cansaço, num desgaste extenuante, até eu diria. Ele mostra que não tem amor, não tem um relacionamento estável, ou pelo menos dentro dos padrões exigidos pela sociedade, né? Sem vitórias ou sem reconhecimentos dos seus esforços. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. A partir do início da terceira estrofe, o sujeito começa a falar diretamente com o seu ouvinte, ou seja, rola aqui o que a gente chama de função apelativa da linguagem. O eu lírico conversa, dialoga com aquele que recebe a mensagem, no caso você que está escutando essa belíssima música. E num tom de desafio, ele provoca aqueles que pensam que ele é um perdedor, dizendo que nada está decidido, porque ainda estão rolando os dados. Ou seja, a coisa é aleatória, ninguém sabe do futuro, tudo está em aberto. E aqui vai surgir também, pela primeira vez, o verso que será repetido ao longo de toda a canção, sendo, né, também o seu título, O Tempo Não Para.
Coisas estão sempre mudando, em constante transformação. Nada fica como está no momento presente. Tudo é transformável, tudo é mutável. Mesmo quem está na pior situação não pode se dar por vencido, porque a vida é imprevisível, os dados ainda estão rolando, como o próprio Cazuza diz. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A ironia de Cazuza é dolorosa, é pesada, né? Ele vai falando que vai sobrevivendo da caridade, olha que coisa pesada. Aqui ele fala sobre as dificuldades que enfrenta cotidianamente, a sua luta diária, né? Em que ele consegue expressar através do verbo sobreviver. Ele é um sobrevivente. Apesar de todas as vicissitudes, todas as dificuldades, os problemas, o eu lírico afirma que sobrevive sem um arranhão. Ele já nem se machuca mais, ele está anestesiado, ele se mantém ali firme e forte diante de todas as adversidades e segue em frente. E de novo, num tom provocativo, ele declara que se mantém através da caridade de quem o detesta. Ou seja, a sua sobrevivência, ela depende daqueles que não gostam dele. A tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Ele se dirige mais uma vez ao espectador da música, ao ouvinte no caso, e no caso vamos dizer que seja a sociedade brasileira, através do uso dos pronomes possessivos tua e tuas. Uma piscina é um sinal de posse, de poder, de riqueza, casas, mansões luxuosas com suas piscinas, seus burgueses curtindo a vida adoidados, né? O que contrasta com a presença de ratos, que é algo normalmente associado à sujeira, a esgoto. Piscina cheia de ratos parece criar uma metáfora em torno da vida das classes sociais mais abastadas, mais endinheiradas, cujos recursos financeiros não conseguem disfarçar a podridão, os segredos escabrosos, encobertos, né, por uma vida luxuosa, os episódios escandalosos dessas famílias tradicionais, enfim. Além das falsas aparências, ele menciona também as contradições dos preconceitos. Ele declara que as ideias do interlocutor não correspondem aos fatos. Olha aí, hipocrisia o nome disso. Que ele está enganado e que a realidade não é do jeito que ele acredita. Essa estrofe aqui, meus amigos, ela contém os versos que no cancioneiro popular brasileiro traduzem o que eu acho de mais verdadeiro do que a gente vai encontrar na história do nosso mundo, não só do Brasil. Aqui o Cazuza diz o seguinte, ó: eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para. O sujeito aqui ele reflete acerca da inevitabilidade da passagem do tempo e o modo como essa passagem acontece. Detalhe que ele sublinha o fato de que a história se repete quando ele diz: eu vejo o futuro repetir o passado, é a história. Só mudam os atores, o roteiro permanece o mesmo, né, dos acontecimentos. Aquilo que é novo agora, em breve será antigo, fará parte dos relatos históricos, pertencerá ao passado, correndo o risco até de se repetir. Eu não tenho data para comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Aqui o eu lírico retoma a narração dos seus dias e começaram algumas estrofes antes. O sujeito fala novamente de si mesmo, reforçando que não tem alegrias ou vitórias. Não há o que celebrar. Ele descreve o seu cotidiano e a forma como vive em busca de algo que ele não consegue achar, como se fosse uma busca inútil, procurar agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe, é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transforma o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. No frio ou no calor, seu espírito guerreiro, determinado, resiliente, surge graças a todos os obstáculos que encontra no seu caminho e ele é obrigado a ultrapassar. Ele expõe as críticas que sofre por parte da sociedade que ofende e julga aqueles que não conhece, com base nos comportamentos que encara como dissidentes ou desviantes. Alguém que saia dos padrões, neste caso devido à sua orientação sexual e à sua vida boêmia, é catalogado como marginal, alguém sem caráter. Essa também uma forte crítica aos governantes e ao modo como sacrificam os interesses do país e do povo em função da ganância e das motivações econômicas. O Tempo Não Para, galera, ele é uma canção que eu poderia dizer que funciona como uma resposta. A resposta de um indivíduo cansado, mas determinado a lutar contra a corrente. Alguém que pretende expor
a hipocrisia, as incoerências do conservadorismo brasileiro, assim como a corrupção e a ganância dos políticos que resultam, né, na degradação do nosso país. Pois bem, é isso. Um grande abraço, né? Não esquece de seguir a gente, né? Se inscrever, né? Dar o seu curtir. Segue também o Bruno Maia aqui lá no Instagram, tá aqui, o link aqui embaixo. E próxima semana, toda sexta, tem vídeo novo com interpretação de mais uma música do cancioneiro popular brasileiro. Beleza? Um beijão e até semana que vem. Tchau, tchau.